autoridades, ouvintes e telespectadores da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, boa tarde. É com muita satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá os recebe para participar da sessão solene, que tem por objetivo homenagear a Unisocial através do requerimento 0993/2019, uma proposição do deputado Oliveira Santos. A Unisocial é o braço social da Igreja Universal do Reino de Deus e reúne todos os grupos da Igreja, com o intuito de atender grande parte da população carente do Amapá. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo deputado estadual Oliveira Santos. O excelentíssimo deputado estadual Doutor Furlan. O excelentíssimo primeiro suplente de senador Josiel Alcolumbre, neste ato, representando o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. O excelentíssimo secretário de Desporto e Lazer, senhor Rudinei Nunes, representando o governo do Estado. O excelentíssimo primeiro suplente de senador, doutor Paulo Albuquerque, neste ato, representando o senador Lucas Barreto. O pastor Marcos Oliveira, representando o líder da Igreja Universal do Reino de Deus no Amapá, pastor Jadson Pereira. Peço a todos que fiquem em posição de honra para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Podem ficar à vontade. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida pela TV Assembleia, canal 57,2 e nossas redes sociais. E para abrir oficialmente esta audiência, com a palavra o excelentíssimo deputado estadual Oliveira Santos. Alô. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar
o nosso amigo José Alcolumbre, que aqui está representando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Meus cumprimentos ao Dr. Paulo Albuquerque, que aqui representa o nosso senador Lucas Barreto. Meus cumprimentos ao deputado Antônio Furlan, que aqui em seu nome representa todos os demais deputados desta casa. Quero cumprimentar também o secretário de Esporte, o Rudinei Nunes, que aqui representa o governo do Estado. Meus cumprimentos também ao Marcos Oliveira, que aqui representa o pastor Jadson, que é o responsável por todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus aqui no estado do Amapá. Meus cumprimentos a todos os líderes que aqui se fazem presentes, líderes de grupos de trabalhos sociais da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui composto pelo pastor Anderson, da EVG, juntamente com a sua esposa, pela dona Vilma, né, juntamente com o seu esposo Edson, pastor Wagner com a sua esposa, pastor Lisafã com a sua esposa, que é da terapia do amor, pastor Marcos, que é o Marcos Oliveira, que aqui está presente, que é da Força Jovem, junto com a sua esposa, pastor Sérgio, da depressão, do trabalho em combate à depressão. Você não pode pensar assim, o Sérgio é o pastor da depressão, tem o pastor que combate a depressão, né? O pastor Sérgio, que é o pastor responsável da Força Policial, o pastor Fabiano, que é um pastor que faz um trabalho muito, muito belo, muito importante com os menores infratores lá no SESEM, o pastor Antônio, que é o pastor responsável pelo trabalho desenvolvido dentro do presídio, o pastor Valmir, que é o pastor que vem trabalhando forte aí com o grupo Caleb, dando assistência aos idosos, o pastor Roberto, que é o pastor responsável pelo trabalho do resgate, pastor Sérgio, que é o pastor responsável pelo trabalho no hospital, né? O pastor José, que é o pastor responsável pelo trabalho dos obreiros, a dona Isabel, né? A dona Isabel, junto com o seu respectivo marido, bispo Aloysio, que é responsável pela EBI, que é um trabalho feito com as crianças, a minha esposa que está aqui, a Aldenora, que desenvolve o trabalho com a escola de mães. Eu acredito que não faltou nenhum grupo, né? Faltou o Raabe, é a dona Vilma, que está aqui junto com o pastor Edson. Eu quero, acima de tudo, agradecer a Deus e agradecer a presença de todos os pastores, de todos os obreiros, de todos os evangelistas, de todos aqueles que fazem parte de um desses grupos que, sem sombra de dúvidas, vocês são especiais para Deus. Todos vocês são especiais e todos vocês são importantíssimos para Deus. Porque são pessoas que, de uma forma voluntária, trabalham em favor da sociedade, trabalham em favor da população. A gente sabe muito bem que a sociedade, José, ela é carente de pessoas que, de fato, possam chegar até elas para dar uma palavra de vida, de força, de fé, de esperança, mostrar para as pessoas que existe um caminho, existe uma saída, existe uma solução. E essas pessoas que aqui estão hoje, infelizmente o espaço é muito pequeno. É pequeno para poder comportar todo o grupo de obreiros. É pequeno para comportar todo o grupo de evangelização. É pequeno para poder comportar todos esses 15 grupos que desenvolvem esse trabalho junto à nossa sociedade. Essas pessoas que aqui estão
são pessoas que dão um pouco de si, dão um pouco da sua vida, dão um pouco do seu tempo, dão um pouco do seu dia a dia para a população. Aqui existem pessoas que trabalham com pessoas desde o menorzinho, desde a criança até o adulto. Por quê? Porque, de fato, problemas existem e os problemas, eles não perguntam a idade, não perguntam a cor, não perguntam o crédulo religioso, não perguntam a condição social ou a condição econômica. Os problemas existem, vêm e tentam afetar a vida das pessoas, que tentam, de uma forma, tentar destruir a vida das pessoas. E essas que aqui estão, representando todas as demais no nosso estado, são pessoas que se colocam à disposição da nossa população de uma forma voluntária. É bom deixar bem frisado isso, de uma forma voluntária, que contribuem com o nosso município, contribuem com o nosso estado, contribuem com a nossa nação. Por quê? Porque são pessoas que chegam no hospital para poder dar uma palavra de ânimo, uma palavra para fortalecer aquela pessoa que se encontra doente, que se encontra abatida, que se encontra acamada, hospitalizada. E a ciência, ela já identificou, e o senhor, como médico que está aqui do meu lado, está aqui para poder fortalecer o que eu vou falar. A ciência, ela já identificou que é importantíssimo esse trabalho dentro dos hospitais, para que as pessoas elas possam, unindo a força da fé, unindo a força da vontade de viver, unindo com o trabalho, com os médicos, desenvolve para poder salvar vidas, aquelas pessoas com certeza elas passam a ter mais ânimo, ter mais vigor, ter mais disposição, e ela passa a crer com certeza na sua reabilitação e sair dali com certeza curado, sanado, com uma nova expectativa de vida. Então, aqui, são pessoas que a gente precisa, de fato, de verdade, homenagear. Homenagear porque trabalham com os presidiários. E não é qualquer um que trabalha com presidiário, deputado doutor Furlan, José Alcolumbre. Eu gostaria que a deputada federal, Aline Gugel, pudesse compor a mesa conosco, por favor. E não são todos que têm essa disponibilidade de poder desenvolver frente a um trabalho aos detentos, aqueles que são praticamente exclusos da sociedade, que são rejeitados, desprezados e muitas vezes desprezados e rejeitados pela própria família. Mas aqui tem pessoas que muitas das vezes deixam o seu lar, deixa a sua casa, deixa a sua família para poder prestar assistência aos presídios, para dar assistência aos detentos, para poder dar assistência ao menor infrator, para poder dar assistência aos idosos, que muitas das vezes também são desprezados pela própria família, porque acham que pelo fato de estarem atingindo uma certa idade, a família ela já não quer mais ter aquela preocupação de cuidar do pai, de cuidar da mãe, de cuidar do avô, da avó, do bisavó, da bisavó, seja quem for. Acha que vai dar muito trabalho, muito problema, então coloca numa casa de abrigo, coloca cuidadores para poder cuidar, e que de fato, de verdade, esse passa a ser um dever, uma obrigação do filho, uma obrigação do neto, porque lá atrás o pai, o avô fez o trabalho de cuidar dos filhos, de cuidar dos netos, então automaticamente pela lógica, tá, é necessário que os filhos e os netos também cuidem dos seus pais e dos seus avós. Então, aqui nós temos também pessoas que desenvolvem esse trabalho dando assistência para os idosos,
pessoas que desenvolvem trabalho dentro de uma delegacia, dentro de um batalhão de polícia, Josiel, porque hoje, infelizmente, o alto índice de pessoas com depressão dentro do quadro dos militares é muito grande. É muito grande. O quadro de pessoas querendo também o suicídio, querendo a morte, que já não tem mais desejo de sair de casa, não tem mais o prazer de poder exercer a sua função, de poder prestar assistência à população lá fora, combatendo a criminalidade. Ele já não tem mais esse ânimo, ele já não tem mais essa vontade, porque já viu muita coisa, já presenciou muita coisa, já passou por muitas situações adversas, e que hoje esse militar, ele está dentro de um quarto, numa sala, né, tomando remédios antidepressivos, não tem mais ânimo, não tem mais vontade de fazer absolutamente nada. Eu não vou me estender para que a gente possa, a partir de agora, também abrir o tempo de fala para todos os representantes que aqui estão à mesa, mas, a princípio, era necessário que nós pudéssemos fazer essa breve explanação do trabalho unissocial aqui no estado do Amapá, para que vossas excelências possam ter uma visão do trabalho que a Igreja Universal desenvolve aqui dentro do estado através desses grupos. E que com certeza eu vou enfatizar. Esse dia é um dia onde é merecido, é um dia onde todos esses grupos, com certeza, eles merecem ser apresentados à sociedade, e eu deixei claro, na hora de fazer a defesa do requerimento, esses grupos, eles não podem mais ficar no anonimato. Eles não podem mais ficar no anonimato, deputada Aline Gugel, porque são pessoas que prestam assistência à sociedade, são pessoas que prestam assistência à população e que fazem isso de forma gratuita. Então, de antemão, parabenizo com certeza a todos vocês, porque vocês merecem. E olha, contem com Deus, porque assim como Ele conta com vocês, sem sombra de dúvidas, vocês também podem contar com Ele. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Eu gostaria de passar a fala aos representantes da mesa e, se possível for, como nós temos um vídeo que foi preparado para podermos apresentar, no caso, Marcos Oliveira, ele vai apresentar esse vídeo que está aqui representando o pastor Jades Ferreira, devido a um imprevisto que ocorreu, e por essa razão ele pediu desculpas a todas as autoridades, a todos que aqui se fazem presentes, tá certo? Mas foi um imprevisto que eu já tomei ciência, já sei do que se trata, e o Marcos Oliveira também estará, além de representar a Força Jovem, estará também representando o pastor Jades, e o tempo do pastor Jades junto com o vídeo seria no caso de 40 minutos, devido à questão do vídeo e devido também a serem 15 grupos. Então requer um certo tempo para que ele possa fazer uma explanação e apresentar o vídeo. Mas eu gostaria de compartilhar com todos que fazem aqui parte da mesa um tempo de 5 minutos para cada um, e eu gostaria que o primeiro que pudesse ter direito da fala, mesmo porque o deputado doutor Furlan, ele me havia esclarecido logo pela manhã na sessão que ele faria o possível para poder estar aqui conosco, e de antemão eu quero agradecer a presença dele, porque ele vai ser o primeiro a falar, porque ele deixou uma pessoa que está prestes a fazer uma cirurgia, é um médico, é um cirurgião, então, com certeza, esse paciente, ele precisa desse cirurgião com a máxima urgência. Então, eu gostaria já de antemão que o deputado Dr. Furlan, ele como está aqui representando a todos os outros 22
deputados tivessem o tempo de 5 minutos da fala, mas antes de dar esse tempo a Vossa Excelência, eu quero agradecer a presença do vereador Harusso, que está aqui conosco, representando os vereadores do município de Santana. Muito obrigado pela sua presença. O vereador Alzivan, que está aqui representando os vereadores ali de Ferreira Gomes, tá certo? Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Então, com tempo de 5 minutos, o deputado Dr. Furlan. Muito obrigado, bispo. Uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui na Assembleia Legislativa, que, como a gente diz, é a casa do povo. Só existe porque existem os problemas, existem as discussões e existe a população. Realmente essa casa ela tem essa prerrogativa de recebê-los para que a gente possa homenageá-los, discutir os problemas, buscar soluções, e é o que a gente tem feito. Parabenizar o bispo por esse momento. E pela manhã a gente conversava e eu dizia: bispo, eu tenho uma agenda médica, mas eu vou fazer o possível para estar aqui, dada a importância dessa sessão solene. Cumprimentar a cada um de vocês, quebrando um pouco o protocolo, que são a razão desta sessão solene. Cumprimentar o primeiro suplente senador, Josiel Alcolumbre, o meu amigo particular, Paulo Albuquerque, representando o senador Lucas Barreto, o Josiel representando o presidente do Senado. Cumprimentar o secretário de Desporto e Lazer, Rudinei, seja bem-vindo. Cumprimentar o pastor Marcos Oliveira, representando o pastor Jadson Pereira. Cumprimentar a deputada federal Aline Gurgel e os vereadores Harrison, Johnny e Alzivan, que aqui se encontram. Dizer para vocês que aqui nós estamos para falar de social. Acho que a palavra que hoje define essa sessão solene é a importância do trabalho realizado pela Unisocial, braço social da Igreja Universal. E tantas pautas são discutidas nessa casa. Por exemplo, semana passada nós aprovamos aqui um projeto que foi o Plano de Enfrentamento ao Suicídio, cujo relator foi o bispo Oliveira, e ele nos passava o trabalho da FJU nessa causa, nessa questão que tanto aflige o nosso Estado. E agora, ele enumerando, a gente prestava atenção, cada um dos 15 grupos que representam e que desenvolvem um trabalho onde o poder público não chega, um trabalho onde o poder público tem suas limitações. E a Igreja Universal, através do Unisocial, vai lá desempenhando esse papel que o doutor Depressão ali, eu estava vendo na camisa dele, eu imagino o esforço que vocês fazem para enfrentar a depressão, que está implicada no grande problema hoje dos nossos jovens cada vez mais se automutilando, tirando a própria vida. Então, cada um desses grupos aqui, bispo, tem a sua função e vem desempenhar um papel que o poder público não atingiu, que a falência do poder público deixou vulnerável aquele cidadão. Então, realmente, essa sessão ela é de fundamental importância. Eu escutava o bispo quando ele falava que a medicina hoje reconhece a ciência e a religiosidade no tratamento de uma série de doenças. E a depressão, com certeza, está envolvida. É uma das doenças que hoje a religiosidade ela atua de forma positiva, benéfica na cura dessas pessoas. Queria resumir, para finalizar, que hoje nós estamos aqui homenageando um grupo de pessoas que tem por finalidade uma responsabilidade social, ações de cidadania e, principalmente, amor ao próximo. É isso que vocês desenvolvem no braço social da Igreja Universal do Reino de Deus. Muito obrigado,
pelo convite, muito obrigado por poder participar desse momento tão importante para vocês e para todo o nosso Estado. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao Dr. Paulo Albuquerque, com um tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, em nome do senador Lucas Barreto, agradecer o convite. E para mim é uma honra muito grande, como médico, como cidadão amapaense, estar aqui representando, estar presente nessa solenidade em homenagem à ONG Social. Cumprimentar aqui o pastor Oliveira, deputado Oliveira, pelo convite, deputada federal Aline Gurgel, meu amigo José Alcolumbre, meu amigo e colega de turma, doutor Furlan, muito obrigado pela presença, e aos demais membros da mesa. Dizer que essa solenidade realmente é de suma importância, porque isso preenche uma lacuna do Estado e da carência do Estado de modo geral, seja na ação odontológica, seja na ação de médicos, na ação jurídica, e em especial da evangelização, onde você leva conforto às famílias, às pessoas que por algum motivo têm aquele problema pessoal, social, que deixa vulnerável a determinadas situações de criminalidade, de alcoolismo, do abuso de drogas, de prostituição. Então, essa ação unissocial da Igreja Universal do Reino de Deus tem um valor incalculável para as famílias e para o Estado do Amapá e para o Brasil, porque não acontece só no Estado do Amapá, acontece também em outras cidades do Brasil como um todo. E aqui dizer que está todo mundo de parabéns. É muito importante quando a gente vê pessoas se doando para ajudar e contribuir com a redução de vulnerabilidade de outras pessoas, seja nos presídios ou seja em qualquer condição de vida. Então, pastor, meus parabéns a todo o grupo da Igreja Universal, aos mais de 50 templos que existem no estado do Amapá, e dizer que quando a gente estende a mão a alguém, não é um produto do meio e nem da sua condição financeira, e sim um produto da alma. Então, meus parabéns. Passamos agora a palavra à deputada federal Aline Gurgel, com o tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje aqui eu quero dar honra ao nosso Deus por esta sessão solene proposta pelo nosso deputado e bispo Oliveira, esse homem que tem sido incansável dentro e fora da obra de Deus, e quando ele teve essa iniciativa, que eu tenho certeza que guiada pelo Espírito Santo, pastor, de fazer essa justa homenagem a todos esses guerreiros e guerreiras que dão um tempo precioso de suas vidas para ganhar almas, é motivo da gente desmarcar qualquer agenda e dar prioridade a essa, não é isso? Nosso querido Josiel, que está aqui. Então, eu quero lhe parabenizar, deputado Oliveira. É uma honra o nosso mandato de federal ser ombreado ao seu, e a gente tem feito muitas ações juntas. Temos colocado aí toda a força para defender a família, para defender o nosso Estado, para defender nossas crianças, as mães, e defender também, né, a nossa obra de Deus. Então, assim, conte conosco. Muito obrigada por essa oportunidade. E aqui eu quero saudar também o Paulo Albuquerque, representando o senador Lucas Barreto, que tem sido um guerreiro incansável ao nosso lado. Josiel Alcolumbre, que ontem estive na Band, fiz esse convite prontamente, ele viu a importância de estar aqui hoje, e também representando o nosso presidente do Congresso,
o senador Davi, que tem sido incansável também em ajudar o nosso estado do Amapá. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Também aqui eu quero agradecer e já dizer também deste homem que tem feito um grande trabalho, que é o Dr. Furlan, que tem nos orgulhado como médico, como pessoa. O secretário e obreiro Rudinei também tem feito um trabalho incrível e aí recebeu uma missão muito grande, que é a questão do esporte. Nós estamos unindo força. O pastor Marcos, da Força Jovem, e aí eu cumprimento todos os integrantes da Força Jovem Universal, que tem feito um trabalho incrível no nosso estado, no nosso país, de resgate de jovens. Encontro vários jovens que falam, olha, eu era assim, mas depois que eu encontrei ali um membro da Força Jovem que me resgatou, hoje eu sou uma pessoa que eu encontrei Jesus, que eu estou na escola, que eu respeito a minha mãe, que eu respeito a minha família. Então, vocês têm um trabalho incansável. E aqui eu quero também saudar o pastor Jadson, que é um pastor nosso estadual, em nome de todos os pastores que estão aqui hoje, de todas as esposas de pastores que estão aqui, que também têm um trabalho incansável ao lado dos seus esposos dentro da obra. Eu quero saudar o indígena Silamar, que está ali, Silamar, representando o Oiapoque, representando os indígenas. Muito obrigada por ter vindo, aceito o nosso convite. Saudar a ex-vereadora Érica, do Porto Grande, que também está ali representando as mulheres. O nosso amigo Alzivan, que representa os vereadores do nosso interior. O vereador Harris, que representa os vereadores de Santana, e todas as autoridades, Baianinho, que está aqui. E eu quero aqui dizer o seguinte, que esse grupo da Unisocial é um grupo muito forte, porque tem Deus à frente, né? Os obreiros, em nome do Gesiel, do pastor, Força Jovem, em nome do pastor Marcos, os guerreiros do presídio, em nome do Antônio, do hospital, em nome do pastor Sérgio, o grupo do menor infrator, em nome do Fabiano, que está ali, Caleb, do pastor Valmir, o resgate, em nome do pastor Roberto, Raabe, ali a dona Rosinha, guerreira, que sempre nos recebe nesse projeto maravilhoso, junto com a Vilma, Mães em Orações, a Aldenora, a evangelização do grupo que eu tenho a honra de fazer parte, pastor Anderson está ali, Força Policial, EBI, a Força TIM, Depressão, pastor Sérgio, e o FTU com o pastor Wagner, e todos os outros, sintam-se saudados. Eu vou só aqui, rapidamente, pastor Oliveira, dar um testemunho, e aí eu falo como entrei ali como eu conheci esse braço da Igreja Universal em 2004, quando eu estava passando por vários problemas com depressão, não fazia faculdade, tinha acabado de casar, mas estava com problemas no meu casamento, todos sabem que eu já dei testemunho. E quando eu encontrei, eu estava assistindo a televisão, e aí eu vi um programa dizendo, se você está com problema assim, 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 vem aqui. E eu fui, cheguei às 14 horas na igreja, ao sábado, fui recebida pelo pastor Leandro, em 2004. Fui recebida pelo pastor Leandro, pelo pastor Fabiano, da Força Jovem, e fui recebida por esses pastores, por todo o grupo, e dali a minha vida mudou. Mudou por quê? Porque eu passei a ver que a gente tem problema, mas tem pessoas que têm mais problemas do que a gente. E quando a gente se doa ao nosso próximo, Deus nos liberta. E dali em diante, eu passei a ser uma pessoa totalmente voltada para a obra, para Deus, ganhei força, passei na faculdade, ganhei a vereadora mais votada, né, tive meu casamento restaurado, e hoje sou deputada federal, com a força de Deus. Então, é um grande testemunho, é uma grande cura espiritual que eu recebi. Tenho a honra de fazer 14 anos parte da Igreja Universal, e a convite do deputado Oliveira também, eu passei a ser evangelista, pastor Anderson também, que nos recebeu, a Margleide, Rudinei, e eu dedico também um tempo nosso livre para poder ajudar a obra. Então, vocês estão de parabéns, Deus abençoe. Enquanto vocês estão cuidando do nosso povo, Deus está cuidando de cada um de vocês. O galardão de vocês está no céu. Muito obrigada. Obrigada, deputada Aline, pela sua fala. Eu quero agora passar a fala para o primeiro suplente de senador, representando o senador Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre.
Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, saudar os membros do dispositivo, mas, em primeiro lugar, saudar o Bispo Oliveira, deputado Bispo Oliveira, pela lembrança magnífica de homenagear aqueles que doam parte do seu tempo, parte do seu amor, parte do tempo do convívio familiar e doam para o bem do próximo, sem olhar quem. Então, é uma homenagem justa e merecida. Eu, quando fui convidado pela deputada Aline Gurgel, imediatamente cancelei todos os outros compromissos que nós tínhamos para poder aqui estar com os senhores, com as senhoras, porque é uma homenagem mais do que justa, ela é merecida. Eu sou um fiel defensor, e serei assim, daqueles que tiram um pouco de si para dar para o próximo. Para aquele que tem menos, para aquele que não tem quem dê um ouvido, para quem não pode emprestar um ombro. Então, a lembrança do Bispo Oliveira merece também o reconhecimento da nossa parte, e a nossa saudação especial, de forma que leve a todos os que não puderam aqui estar presentes hoje também o nosso reconhecimento, Bispo. Quero saudar também, em nome da bancada federal, a minha amiga, atuante, mulher guerreira, uma mulher ativa, altiva, uma mulher que coloca sempre os interesses do Amapá à frente dos seus, deputada Aline. Deputada Aline merece, pela coragem de testemunhar as dificuldades pelo qual passou, transformando em exemplo para os outros, para que cada um de nós não cometamos o mesmo erro. Então, muito obrigado pelo convite e saiba do nosso reconhecimento pelo seu trabalho. Saudar também o meu amigo, meu irmão, senador suplente, Paulo Albuquerque, médico amapaense, de uma família muito importante na medicina do Amapá, desde que eu me entendo por gente, e já faz algum tempinho. A família Albuquerque, doutor Rubelino, doutor Cláudio, enfim, são tantos Albuquerques cuidando da nossa saúde, que eu poderia passar algum tempo aqui citando todos, mas eu saudo em nome do doutor Rubelino, que é o patriarca, o grande médico, iniciou a medicina na família, que pôde cuidar de tantos amapaenses, que assim como muitos dos que estão aqui hoje, também dedica muito do seu tempo a salvar vidas. Meu reconhecimento, meu amigo. Saudar o deputado doutor Furlan, que eu estou aqui só preocupado com a tua presença, porque o teu paciente está lá no hospital, e ele deve estar rezando, pelo amor de Deus, para que essa sessão aqui acabe, para Vossa Excelência poder ir lá e fazer muito bem o seu mistério. Você tem que tirar da dor das pessoas, e não tem mistério maior do que esse para o ser humano. Nosso bem maior é a vida, e quando Deus deu para alguns de nós o poder de tirar a dor e salvar vidas, com certeza, assim como Paulo Albuquerque e a família dele, Vossa Excelência tem um lugar guardado no reino dos céus. Quero saudar também o secretário Rudinei, meu amigo de infância, Pildo, como a gente conhece, nunca mais vai mudar, é igual eu, que sou o José e que ninguém sabe quem é, e todos só chamam de Josiel. Pela parceria, pela dedicação, pela uma vida dedicada com o Ney, com sua mãe, com seus pais, e merecia estar na condição que hoje está, trabalhando pelo esporte amapaense. Quando você trabalha pelo esporte, você também faz o social, você tira as jovens das drogas, você tira a gente do mau caminho. Parabéns pela iniciativa de estar aqui presente. Saudar o pastor Jadson, o pastor Marcos, que aqui representa o pastor Jadson. Pastor Marcos, eu queria falar um pouco antes de falar da Unisocial, eu quero me referir ao que a gente tem feito nos últimos anos, né? Como todos aqui sabem, ou deveriam saber, eu sou judeu de nascimento, uma família de judeus. Eu, como todos os senhores e as senhoras, acompanho esse alto índice de suicídio no Amapá. A gente é, infelizmente, campeão de gente que, desgostoso, desalentado, sem esperança, tira a sua própria vida. Então, eu resolvi fazer uma cruzada silenciosa e fui falar com a presidente da comunidade judaica do Amapá, a professora Sol.
e os membros da minha religião, há algum tempo, já trabalham em prol de combater esse grande mal. Da mesma forma, eu estive recentemente conversando com o pastor Otton de Alencar, presidente da Assembleia de Deus, a pioneira. Também lhe falei da necessidade que tinha que a Assembleia de Deus também entrasse nessa luta, e ele me disse que já tem um braço que trabalha nisso e que iria ser intensificado. Também estive com o pastor Guaraci, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Da mesma forma, inteirei a ele, bispo Oliveira, a necessidade de que todos nós nos empenhamos em combater esse mal, que é o mal do século, a depressão, que tem como doença maior o suicídio. Estive há pouco tempo com a presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que tem um braço chamado CBF Social, e que a gente conseguiu alocar via Ministério dos Esportes, lá em Brasília, um orçamento para que a CBF, o seu braço CBF Social, atuasse nos 16 municípios do Amapá. Eles vão dar essa boa notícia a partir do mês que vem, a partir de novembro, aqui em Macapá, vai vir o diretor do CBF Social anunciar o investimento que o senador Davi, através de articulação nossa, colocou para a entidade, para que também a entidade, pelo esporte, traga os jovens e também possa combater esse mal do século, que é o suicídio, que ao contrário de que muitos pensam, nós não deveríamos estar falando tanto disso, eu entendo o contrário. Da mesma forma que é um tema ruim e espinhoso, dolorido para muitos de nós, mas nós não podemos colocar uma tampa em cima e tentar esquecer, assim como foi o Holocausto, que dizimou quase 7 milhões de judeus, e a gente insiste em falar dessa dor, dessa chaga todos os dias, simplesmente para que não se repita. Então falamos de suicídio quanto for necessário, para que mais pessoas se envolvam nisso aqui, nesse movimento, e não deixem com que aconteça. E aí eu entro na questão da IURD, o IURD, nossa querida IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja que eu tenho contato há mais de 30 anos, relações de amizade, com todos os entes, os diretores, os bispos, os pastores que por aqui passaram. E a Unisocial tem um trabalho que faz isso uma vez por mês no Amapá e em todos os outros estados do Brasil. Então, merece todo o nosso reconhecimento, merece toda a nossa saudação, e nós sabemos do empenho de cada um dos senhores e das senhoras. Levem para todos aqueles que não puderam estar aqui hoje esse justo reconhecimento. Contem conosco, nós estamos também à disposição. Fazemos um pouco como o beija-flor, que vai e cata uma gotinha de água para apagar um incêndio, mas é o que cada um aqui, eu estou vendo vários beija-flores aqui, apagando o incêndio com a sua gotinha. Então, estão todos de parabéns, vamos seguir em frente. Eu queria saudar também aqui, em nome do vereador Harrison, todos os vereadores dos demais municípios do Amapá, para não faltar e ser deselegante esquecer de alguém, eu vou saudar o Harrison, e em seu nome saúdo a todos, e que Deus nos acompanhe e nos permita que a gente consiga intensificar cada vez mais e que possamos, de mãos dadas, todos nós, caminhar mais distante e levar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam. Porque a gente pode ter certeza, bispo Oliveira, que muitos irmãos, muitos nossos irmãos, não têm agora um cachorro para lhe ouvir os seus lamentos. Vamos ouvir os lamentos dos nossos irmãos e tentar levar a solução para esses problemas. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Parabéns mais uma vez. Agradecer as palavras do senador Josiel Alcolumbre, o deputado Dr. Furlan, como já havia dito no início desta sessão, que o mesmo deveria, logo em seguida, ir em direção ao seu paciente, que certamente lhe aguarda. Mas, de antemão, agradecer mais uma vez a presença de Vossa Excelência conosco nesta sessão. Repasso os trabalhos desta sessão para o cerimonial. Neste instante, convidamos para fazer uso da tribuna o pastor Marcos Oliveira,
representando o líder da Igreja Universal do Reino de Deus no Amapá. Em primeiro lugar, claro, vou cumprimentar todos, mas que a honra e glória seja para o nosso Deus, né? Que é o que nós temos aprendido e nós vamos falar mais a respeito disso. Mas também quero falar com o primeiro suplente, né? Agradecer já pela presença do representando aqui o senador Lucas Barreto, o doutor Paulo Albuquerque. Quero falar aqui também com o primeiro suplente representando o senador Davi Alcolumbre, Josué Alcolumbre. Falar também com o secretário de Esporte e Lazer, que já é parceiro nosso, né? Parceiro da FJU, está junto e misturado, senhor Rudinei. Falar também com o deputado Oliveira, embora todo mundo conheça como deputado, mas eu conheço como Bispo Oliveira. E, claro, agradecer ao senhor por estar fazendo essa assembleia, né, solene para todos, porque eu sei que o senhor entende. Antes do senhor chegar aí como presidente aqui, o senhor um dia teve como obreiro, o senhor um dia teve como pastor, e sabe como que é a luta, a batalha pelo próximo, que não é fácil. Embora todos estejam aqui sendo homenageados, mas não é fácil. Nós temos aqui pastores que deixaram os seus estados, deixaram a sua família, deixaram o seu sonho para viver o sonho de outras pessoas, para poder viver o sonho de pessoas que um dia, assim como lutaram por eles, eles estão lutando por elas hoje. Temos pastores aqui que um dia foram viciados, dependentes químicos, venceram. Temos pastores aqui que enfrentaram um problema na família, como eu posso falar no meu caso, que quando minha mãe chegou à igreja, eu sou da igreja desde cedo, desde 2 anos de idade, e quando ela chegou na igreja, ela chegou, na verdade, convidada, de uma forma até forte, porque ela, em frente à Igreja Universal, sem ver a Igreja Universal, devido a tantos problemas no casamento, e as brigas eram tão fortes, bispo, mas tão forte, deputado, tão forte, que eu, com 2 anos de idade, na época eu via a briga, e até hoje eu lembro das brigas, agressões físicas. E quando minha mãe estava prestes a tirar a própria vida, porque quando a pessoa não vê solução, ela pensa nisso, vou tirar a vida. Quando ela estava prestes a tirar a própria vida, ela ia se jogando na frente de um ônibus, e assim, um pastor que estava fazendo ponto de fé ali na hora, segurou ela pelo braço, convidou, passou a palavra de fé, e graças a Deus, ela venceu, e hoje eu estou aqui, para a honra e glória do nosso Deus. E assim tem sido também com cada um que aqui está, membros, obreiros, jovens, evangelistas, que deixam o seu tempo, muitas das vezes sacrificam o seu tempo em prol do próximo, porque vocês aprenderam isso, um dia fizeram isso por você. Então, por isso, hoje, você está aqui, porque, como diz a palavra de Deus, os que me honram, eu honrarei. E hoje, Deus ele está lhe honrando através do nosso deputado. Bem, esse trabalho social que é feito, e não é um dia somente na semana, são todos os dias, cada dia um grupo, separa o tempo, dá a vida pelaquela pessoa, aonde a pessoa precisar de ajuda, ele está pronto para poder ajudar, seja no hospital, seja no presídio, seja no socioeducativo, seja jovem, seja adolescente, seja idoso, cada grupo está pronto para poder ajudar, não importa a hora, está pronto. Então,
esse trabalho nós temos aprendido através, hoje, da Universal. É um exemplo que nós aprendemos com o nosso bispo, que é o bispo Macedo, que ele sempre fala nas reuniões: tudo o que eu queria era ganhar uma alma, era ajudar uma pessoa. Tudo o que eu queria era ajudar uma pessoa. E olha quantas pessoas ele conseguiu ajudar sem nem mesmo conhecê-las, não é? Através de uma atitude. E isso é importante, serve de exemplo para nós. Quantas são as pessoas que nós podemos ajudar sem nem mesmo conhecê-las através de um exemplo ou de uma atitude? Sabe, eu estava pensando antes de vir para cá, e eu estava vendo frases de alguns líderes que representaram a gente durante muito tempo, o nosso, vamos dizer assim, o mundo, vamos dizer assim, né? Líderes que representaram o mundo. E eu estava vendo uma frase de um homem muito conhecido, um homem muito inteligente, que era Albert Einstein, que ele dizia assim, que ele queria conhecer o pensamento de Deus. O pensamento de Deus. Talvez alguns de vocês já ouviram essa frase. E eu estava associando, não é difícil você entender o pensamento de Deus. Ele nos ensina, coloque a Deus sobre todas as coisas e o próximo, ame como a ti mesmo. Olha o pensamento de Deus. E às vezes a gente tenta buscar na ciência, tenta buscar em coisas tão difíceis, quando o básico, o arroz com feijão resolve. Você dá uma atenção àquela pessoa. Eu conversava com o Dr. Furlan, antes de começar a sessão, e falava a respeito da depressão. Sim, a depressão é uma doença? É. Mas é uma doença que é plantada dentro da pessoa, devido a perdas, problemas. Não é algo que se resolve com remédio, mas talvez com atenção. E eu posso falar isso, sabe por quê? Porque nós atendemos jovens todos os dias. E são jovens que chegam, que às vezes falam que assim, tudo o que ele queria era... Sim? Tudo bem. E eles falam, tudo o que ele queria era a atenção. Talvez do pai, da mãe, da família. Não porque o pai e a mãe não queiram dar, mas porque a gente vive num mundo tão acelerado e tão corrido. Você vê, antigamente a gente pegava, para você poder receber a mensagem de alguém, era telegrama e demorava dias. E você tinha paciência de esperar. É ou não é? Hoje em dia você entra, manda uma mensagem no WhatsApp, você vê que a pessoa leu 5 segundos, você fica desesperado. Por que ele não responde? É ou não é? Ou seja, olha a correria do mundo de hoje. Então, essa correria acaba que gera uma expectativa nas pessoas, que as pessoas não conseguem, vamos dizer assim, acompanhar essa expectativa. E você imagina se a estrutura dessa pessoa não for uma estrutura forte, se não for uma estrutura preparada. Às vezes a gente imagina, como eu vi um vídeo esses dias, poxa, as crianças de hoje em dia vivem no mundo que a gente não viveu, tem tudo. Ou seja, tem smartphone, tem isso, tem aquilo. Tudo bem. Mas será que se você der algo para uma criança que ela não está preparada para receber, será que isso não está prejudicando ao invés de ajudá-la? É como aquela história que conta do pai, do filho que pediu para o pai um relógio de ouro. E o filho não estava pronto para receber. E o pai falou, não vou te dar porque você não está pronto. Isso cabe de nós, cabe de cada um de nós. Ver, preparar, cuidar, educar, porque as nossas crianças, os jovens são o futuro. E se nós não tivermos um futuro, uma base firme, sólida, que não é simplesmente... Você vê, nós temos uma geração muito inteligente hoje, muito inteligente. Enquanto uma criança de 2, 3 anos de idade já está mexendo no smartphone com uma facilidade, e na minha época a gente estava brincando na areia. Ou seja, 2, 3, está mexendo ali numa facilidade incrível, tem uma mente incrível, mas uma estrutura fraca
porque não tem a base que nós tivemos na família. Quantas vezes você parou para poder falar para o seu filho, como é que foi o seu dia no colégio hoje? Conversar, abraçar, dar aquela atenção. Falar para o seu filho, meu filho, olha, eu te amo, mas não só falar. Às vezes até desligar o telefone para ele poder perceber que ele é mais importante do que tudo. Isso forma uma geração forte. Então, eu quero pedir, deputado, o senhor falou 40 minutos, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar em 40 minutos? Porque é muito tempo, né? Porque uma única palavra expressa tudo o que essas pessoas que estão aqui têm. E essa palavra é amor, e é o verdadeiro amor. Não é aquele amor banalizado pelas músicas. Não, é o verdadeiro amor. O amor pelo próximo, que dá e não espera receber nada em troca, a não ser aquele sorriso, a felicidade, que um dia eles receberam por outra pessoa. Essa é a corrente. Essa é a corrente que a Universal forma. Essa é a corrente que cada grupo aqui forma. Não existe uma disputa. Não, existe uma união. E quanto mais pessoas pudermos ajudar, essa é a nossa alegria. Esse é o nosso salário. O nosso salário é isso. É o sorriso no rosto do jovem. É a alegria no rosto daquela senhora que se sentia abandonada. É ver aquela pessoa que um dia chegou com um problema no casamento, como a senhora acabou de falar, deputada. Chegar aqui e poder falar, eu venci. Esse é o nosso salário. Somos todos voluntários. E voluntário do pensamento do nosso Deus, que é a palavra dele. Eu quero aqui pedir para, se a gente pode chamar agora a peça. Não, eu queria chamar primeiro a peça para depois o vídeo. Posso, deputado, para poder já adiantar? Autorizado. Autorizado? Que através da peça eles vão poder expressar mais ainda o que nós estamos falando. Em seguida a gente chama o vídeo e assim encerra a nossa fala. Por favor, eu quero quebrar um pouco o protocolo aqui, né, da linguagem formal, e eu quero chamar essa galera top da FJU para poder apresentar essa peça muito bacana. Pessoal, só um minutinho. Vou falar com aquele rapaz ali, tá? E aí, amigão, tudo bem? Tudo jóia. Qual é o seu nome? Meu nome é Richardson. E o seu nome? Richardson, eu sou o Renan, eu sou da Igreja Universal e gostaria de entregar para você aqui esse jornal e convidá-lo a participar de uma de nossas reuniões, tá bom? Olha, não, olha, nada contra, pode levar. Ué, mas é gratuito? Não, assim, nada contra você, nada contra a sua religião, sabe? Mas eu não gosto muito da Igreja Universal. Não gosto, por tudo que eu já ouvi falar dos meus amigos, meus familiares e até colegas de trabalho. Eu não vou muito, o pessoal só fala de dinheiro, eu não ligo muito pra isso, não quero isso não. Você me dá um minutinho.
Vai, pode falar. Então, olha só. Nós temos inúmeros projetos que alcançam a qualquer classe e a qualquer pessoa, entendeu? Nós temos inúmeros projetos. Inclusive, essa camisa que eu estou usando aqui, ela é da Universal no Socioeducativo, onde nós chegamos até os menores infratores, tanto nas unidades masculinas quanto feminino, levando a palavra de vida, levando esperança a esses menores infratores que se encontram em conflito com a lei. Nós também fazemos o trabalho no Semi-Liberdade e nos orfanatos e abrigos, dando total apoio não só a esses adolescentes, essas crianças, como também à família. E só isso que você tem para falar? Não, só um minutinho. Eu tenho aqui alguns amigos que eu vou trazer para explicar um pouco mais para você. Tudo bem? Eu faço parte do grupo UNP, é o grupo Universal nos Presídios. Esse grupo tem por objetivo levar a vida através da palavra de Deus aos encarcerados. Nós também damos apoio, tanto quanto social e espiritual, além do auxílio direto à família deles. E um detalhe importante, tudo que a gente faz nesse projeto é voluntário. Nós doamos bíblias, doamos livros, tudo para que eles possam se ocupar o tempo deles com as coisas de Deus. Como assim? Vocês doam a Bíblia mesmo? Sim, nós doamos. Mas todo mundo falava que no presídio vocês vendiam a Bíblia para os familiares dele. Não há. Isso é fake news, não é verdade. Sério mesmo? Sim, não é verdade. Poxa, tudo voluntário. Tudo que me falaram, então... Não é verdade. Tá? Inclusive, nós temos mais aqui alguns amigos que vão poder falar um pouco mais de alguns projetos com você. Oi, tudo bem, Richard? É Richard, isso, né? Isso. E o seu nome? Então, o meu nome é Pabla. Olha, eu faço trabalho lá no hospital, onde ninguém quer ir, nem quem está doente quer ir no hospital, não é verdade? É verdade. Pois é. Então, nós vamos lá voluntariamente fazer esse trabalho com oração nas pessoas que estão doentes, nos familiares. As pessoas que estão lá, estão doentes, tudo mais, estão. Mas tem muita gente que está lá, às vezes é abandonada pela própria família. Você sabe disso? Pois é, e nós vamos lá com todo amor e carinho. O pessoal do hospital, olha, eles doam sopa lá na frente do hospital. Já pensou uma coisa dessa? Você está lá na frente, eu vim me consultar. Aí eles vêm com todo amor e carinho, te recebe, fazem uma oração por você, você se sente até melhor, porque às vezes não é só doença física, não é verdade, Richard? Também é espiritual, como a depressão, não é verdade? Inclusive, teve uma época que eu fiquei internado lá no hospital de emergência. E eu pensei que vocês estavam vendendo aquela sopa. Não, imagina, a gente doa. Tudo é voluntário. Tudo doado mesmo? Tudo com grande amor e carinho. Poxa, que legal, né? Né, Renan? Tava tendo uma ideia errada da gente. E você vê que não é só isso. Nós também atingimos a todos os lugares, a todas as pessoas, porque para nós não há barreiras. A gente não se preocupa não só com quem está dentro da igreja, mas com quem se afastou, porventura se encontra longe da presença de Deus. Eu tenho um projeto muito bacana que eu vou trazer meu amigo para explicar melhor aqui para você. E aí, Richard, tudo bom? Me chamo Johnny, eu faço parte do Projeto Resgate. O Projeto Resgate lida com pessoas que um dia estiveram na fé e que por algum motivo se afastaram, faziam parte de um grupo, eram membros da igreja, mas que por um motivo não estão mais com a gente. Os soldados do resgate vão até essas pessoas para levar a palavra de Deus e, como o próprio nome já diz, resgatar essas pessoas para a presença de Deus. Mas se eles já saíram, para que vocês vão trazer de volta? É como eles falaram, é o amor pelas almas, é o amor pelo próximo. Tudo por amor ao próximo. Joia, joia. E você vê que a gente não desiste. A pessoa pode até desistir da gente, mas a gente não desiste da pessoa. Inclusive, falar em desistir, você vê que hoje muitas famílias estão sendo destruídas, muitas pessoas estão se separando, e o nosso foco principal é a família restaurada. E para falar mais da família, eu vou trazer aqui duas amigas que vão falar muito bem com você. Boa tarde, Richard. Boa tarde. Meu nome é Cleo. Opa. Minha filha é Casey. Eu faço parte do projeto Escolas de Mães. E sabemos que hoje em dia não é uma tarefa muito fácil educar um filho, não é verdade? Com certeza não.
Então, esse projeto ele tem com o intuito de dar um auxílio a essas famílias, tanto moralmente quanto espiritualmente. Dar auxílio, como assim? Vocês ensinam a educar, como é? Sim, o nosso projeto ele tem a palestra mensalmente. Mas é só para mães? Não, é para a família toda, pais e os filhos também. Inclusive, eu era uma mãe que não dava devida atenção à minha filha. E ela cresceu uma adolescente frustrada, na escola brigava com os coleguinhas dela. É mesmo, eu tô passando a mesma situação com meu filho E nesse projeto... Não é porrada que resolve, não? Não, não é porrada que resolve. Nesse projeto eles me ajudaram a dar a devida atenção que ela merece. E hoje ela faz parte do FTU, que é um grupo também da igreja. Também tá vindo na igreja? Sim. Meu filho não quer nem ir pra escola, quem dirá ir pra igreja, não? Pois é, te convido a fazer parte. Todo mês tem uma reunião do projeto Escolas de Mães. Poxa, que bacana, vou lutar pra trazer meu filho, assim, que só dor de cabeça ali. E ó, a gente não olha só para a pessoa, mas se a gente olha para a alma da pessoa, para o interior. Porque muitas das vezes a pessoa demonstra uma aparência, demonstra ser algo, e por dentro é totalmente diferente. E para falar um pouco mais desse projeto, e espero que você preste bastante atenção, a minha amiga vai falar dele. Olá, Richard, tudo bem? Tudo jóia. Então, Richard, eu faço parte do projeto Raab. O que é o projeto Raab? O projeto Raab, ele foi criado para poder auxiliar as mulheres, né, que no passado sofreram algum trauma, conflito, abuso, né, na infância, coisas do passado, que ela traz com ela até hoje uma dor, né, um sofrimento da alma mesmo. E no projeto Raab, a gente auxilia elas e ajuda a se curar daquele sofrimento que ela está passando. Então hoje você está curada? Sim, um dia eu tive traumas e através do projeto Raab eu fui auxiliada e consegui, né, me curar daqueles traumas e hoje eu posso ajudar outras pessoas através desse projeto. E inclusive eu tenho uma prima minha que está passando por essa mesma situação. Então se eu levar ela na igreja, apresentar para vocês do projeto Raab, o problema dela se resolve? Com certeza, se ela vier conhecer, eu tenho certeza que ela vai ser curada. Puxa, então eu vou levar ela, sim. Pode deixar que eu vou levar ela. Então você vê que nosso braço está estendido para qualquer pessoa, em qualquer classe e em qualquer lugar. Eu também quero convidar aqui a minha amiga, que ela é da Evangelização Universal, e vai falar um pouco mais desse projeto aí. Boa tarde, Richard. Boa tarde, gente. O meu nome é Carla e eu faço parte da evangelização. Dentro da evangelização tem vários projetos. Tem o EVG Night, tem o Núcleo no Lar e tem os barqueiros. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Núcleo no Lar, EVG Night. O EVG Night trabalha com o quê? Com as mulheres que trabalham à noite, né? Como garotas de programa. Você sabe que na sociedade elas são muito desprezadas, não é verdade? Até mesmo dentro do lar. Excluídas, né? Exatamente. São desprezadas. Isso aí. A gente vai ter lá e passa o quê? Uma palavra de fé, de conforto. E valoriza, né? Mostra que ela tem valor pra gente. E dentro desse projeto, já teve mulheres que foram resgatadas dessa vida, que hoje não vivem mais, mas foram transformadas, estão indo na igreja, estão vivendo uma vida totalmente diferente? Tem sim. Elas estão participando da igreja, né? Estão firmes, estão com a vida totalmente mudada, construída, né? Joia, olha, muito bacana. Esse projeto é muito bacana. Para você ver que para qualquer pessoa há uma oportunidade de que ela deixe o Senhor Jesus trabalhar na vida dela. Inclusive, falando em oportunidade, eu tenho aqui a minha amiga que ela vai falar um pouco mais desse projeto muito bacana. Boa tarde, Richard. Tudo bem? Tudo certo. Eu vou te apresentar agora um projeto muito especial. É o projeto Caleb. O projeto Caleb, ele foi criado, pensado totalmente para a classe da melhor idade. Por quê? Qual é a mentalidade de algumas pessoas hoje em dia? Ah, chegou nos 60 anos, não tem mais valor. Claro que tem, né? Tanto que no projeto Caleb, a gente tem vários projetos para a gente ajudar os nossos idosos a se sentirem mais importantes, mais alegres, mais, como é que se fala, assim... valorizados. Mais valorizados, essa é a palavra certa. Olha,
Para aqueles idosos que, de repente, na adolescência não tiveram a oportunidade de aprender a ler, a escrever, a gente tem um projeto muito legal chamado Ler e Escrever. Para aqueles idosos que, de repente, querem conseguir uma renda extra, a gente tem o artesanato. E tu acredita que esse ano a gente elegeu até a Miss Caleb? Ah, tá de brincadeira, né? Para ajudar a elevar a autoestima das nossas idosas, que são todas muito lindas. Sério mesmo? Sério mesmo. Mas assim, como normalmente o idoso ele não sai muito de casa, ou os próprios filhos, né, não levam eles para passear nem nada, como você mesmo falou, são desprezados, são desmerecidos, como vocês levam esses idosos, essas pessoas da melhor idade a fazerem isso, fazerem artesanato, esses projetos do Caleb? Então, o Projeto Caleb também tem seus projetos sociais. Ó, a gente tem o Caleb no asilo. Já pensou? Olha como é legal. A gente cuida dos nossos idosos, prepara eles e leva eles para ir no asilo, para levar alegria, para levar entretenimento para outros idosos que, de repente, estão ali, até com depressão. Até no asilo? Até no asilo, a gente prepara os nossos idosos e eles vão todos felizes da vida. Vão lá levar a palavra de Deus, levar um pouquinho de vida para eles. Poxa, de valorizando repente, se você mesmo, tiver né? um vizinho que está nessa faixa Meu etária, avô. assim, ó, seu avô, pode trazer até a gente que ele vai ser recebido de braços abertos. Pode contar comigo. A gente já tá precisando mandar ele pro asilo, mas... Não, no Caleb ele tem muito valor. Então pode deixar. Pode contar comigo. Entendeu? Então, quando você ficar na melhor idade, já tem um grupo te esperando. Mas até lá, vamos falar com o grupo que a gente se identifica. Inclusive, eu tenho aqui uma amiga que vai falar um pouquinho mais da FJU. Oi, tudo bem, Richardson? Tudo jóia. Meu nome é Larissa e eu estou aqui para falar para você sobre o nosso grupo, que é o Força Jovem Universal, mais conhecido como FJU. Você já ouviu falar desse projeto, desse grupo? De FJU já ouviu falar, já me convidaram, mas eu nunca quis ir. Te convidaram aonde, mais ou menos? Andando pela rua, né? O pessoal sempre passa lá, eu até me escondo às vezes, mas é outra história. Outra história mesmo, né? Então, Richardson, o nosso grupo da FJU, ele é voltado para jovens, né? De 15 a 24 anos. Inclusive, quando eu cheguei no Força Jovem, eu cheguei na igreja, foi o primeiro grupo que eu entrei. E até então eu estou no Força Jovem, né? E esse projeto ele é voltado para ajudar os jovens, tanto socialmente, como na sociedade, como na igreja, em todos os lugares, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 21 anos. Tá há quanto tempo já no Força Jovem? De 15, olha, tô difícil de contar, né? Mas como assim? Você é jovem ainda? Não tem essa história não de tem que curtir a vida, esse negócio de igreja quando a gente for mais velho, não tem isso não? Exatamente. Quando a gente encontra a palavra de Deus, ela preenche tudo que a gente precisa, Richards. E através do FJU, eu encontrei outros projetos também. Por exemplo, eu faço parte do projeto do FJUni, mas nós temos outros projetos. Eu posso te falar alguns? Pode. Nós temos o HELP, o projeto do HELP, que é voltado para jovens que estão sofrendo com desejo de suicídio, pensamentos de suicídio, estão sofrendo com automutilação e até mesmo com a depressão. Mas como é que a gente vai ajudar eles? A gente ajuda através de uma palavra. Por exemplo, você pode se levantar, você é mais forte que a depressão, eu venci a depressão, você também pode vencer, através de cartinhas que a gente leva, né? E esses jovens, eles um dia foram ajudados e outro dia eles vão ajudar outras pessoas também. Eu vi mesmo uma reportagem falando sobre isso, né? De umas cartas que vocês amarravam nos viadutos, nas praças. Inclusive, aqui no estado, a gente também fez isso, e foi lá na Praça do Forte, né? A gente colocou nos lugares, a gente deu para as pessoas essas cartinhas. E nós não para por aí, Richardson. Nós temos outros projetos, como o esporte, que visa auxiliar os jovens no lado esportivo deles, no caso, né? Nós temos também o HELP, o esporte, o FJUni e secretárias e outros projetos também do FJU. Mas você não citou uma coisa, tipo, que me chama a atenção mesmo, é que eu gosto de teatro, eu gosto de dançar, eu gosto de dançar música, eu gosto dessas coisas, não tem nada voltado para mim? Não tem problema, sabe por quê? Porque a gente tem outro projeto que eu esqueci de falar, mas realmente é o Cultura. O Cultura, ele é voltado para valorizar e estimular o lado artístico dos jovens. Inclusive, se você não sabe como fazer peça, você vai ser ensinado através do Cultura, né? Tem aula também? Tem aulas para estimular, para ensinar.
entendeu? Também tem o mídia, outros projetos, entendeu? Que tem no Força Jovem. Tô entendendo. Agora, ó, já que a nossa amiga falou, Aham. segura aqui que esse jornal é seu, tá? Depois desse monte de projeto, não é possível que a certeza. sua mente vai estar Projeto fechada aqui não agora. falta. Chega aqui, deixa eu falar com você. Esses são alguns dos poucos, esses poucos projetos que estão aqui são alguns dos muitos que nós temos. Inclusive, nós temos projeto para cuidar de pessoas com depressão. É o projeto Eu Vencer a Depressão. Você vê que hoje em dia muitas pessoas estão dizendo aí fora que a depressão é o mal do século. Porém, na Universal tem resultado através do benefício da fé, onde pessoas têm a mente iluminada através de palestras e de reuniões e atendimentos que os próprios voluntários se disponibilizam a ajudar as pessoas. Mas eu tenho uma pergunta. Falaram de vários projetos, de mãe, de presídio, de tudo. Mas tem uma coisa que eu queria conversar até contigo depois, né? Sobre... Queria uma orientação, já que você é da igreja, né? É sobre a minha vida sentimental, né? Tem alguma coisa que... Tem sim. Mas antes de falar da vida sentimental, eu queria falar com você também do projeto Última Pedra, onde através da fé também nós ajudamos pessoas com dependência química a encontrarem a cura, a verdadeira cura, porque... Cura para os vícios? Sim, os vícios têm cura. E nós acreditamos nisso através da fé e levamos essa crença, essa fé para as pessoas que sofrem com dependência. E já que você falou em vida sentimental, dia 26 agora, às 16 horas no Parque do Forte, nós vamos estar na Caminhada do Amor. Caminhada do Amor? Como assim? É um projeto realizado pelo grupo Terapia do Amor, onde o principal objetivo é ajudar pessoas, casais e até mesmo solteiros a se dar bem, né, com a vida sentimental, de forma inteligente, é claro. Não, com certeza, então. Vou levar até minha esposa, né, meu filho. Pode levar o menino também? Leva a família toda. Ah, então tá certo, então. Poxa, obrigado, tá, pelo jornal, por apresentar os projetos, tá bom? É isso aí. Amapá. Quem ama, cuida. Valeu, galera da FJU. Deus abençoe vocês. E agora, nós vamos colocar um vídeo agora. E aqui eu termino a nossa fala. Não sei se deu 40 minutos, deputado. Perto. Mas aqui a gente termina a nossa fala e, passando o vídeo, repassa para o senhor. Obrigado. De antemão agradecer o Marcos Oliveira, que aqui esteve representando o pastor Jadson Pereira. Nós vamos fazer a entrega dos certificados e após a entrega dos certificados, então, se fecha, certo, com o vídeo. Em seguida, após o vídeo, nós vamos cantar todos a música Perfume Universal, tá bom? Então, vamos dar início à entrega dos certificados. Agora, passaremos ao ato de entrega dos certificados em homenagem ao Grupo Unisocial. Convidamos o deputado Oliveira Santos a se dirigir à frente da mesa de honra para iniciarmos este ato. Convidamos os componentes da mesa de honra também a se dirigirem à frente da mesa para fazerem a entrega juntamente ao deputado. Alô? E neste momento, para receber o certificado de homenagem, convidamos o pastor Marcos Oliveira, representando o pastor Jadson Pereira, líder da Igreja Universal do Reino de Deus no Amapá. Convidamos o pastor Josiel Prado, do grupo de obreiros, para receber sua homenagem.
convidamos o pastor Anderson Marinho, do Grupo de Evangelização, para receber sua homenagem. Novamente, convidamos o pastor Marcos Oliveira, da Força Jovem Universal, para receber sua homenagem. Convidamos a senhora Odaci Isabel, da Escola Bíblica Infantil, para receber sua homenagem. Convidamos o pastor Valmir Celestino, do Grupo Caleb, para receber sua homenagem. Convidamos o pastor Antônio Paulo, da Universal, nos presídios, para receber a sua homenagem. Convidamos o pastor Sérgio Cardoso, do Grupo da Saúde, para receber a sua homenagem. Convidamos o pastor Roberto Burjac, do Grupo Resgate, para receber a sua homenagem. Convidamos o pastor Fabiano Cordeiro, da Universal Socioeducativo, para receber sua homenagem.
Convidamos o pastor Felipe Moraes para receber a homenagem em nome do pastor Paulo Sérgio, da Universal Força Policial. Convidamos a senhora Vilma Lúcia, do projeto Raab, para receber a sua homenagem. Convidamos o pastor Wagner Ferreira, do Força Team Universal, para receber sua homenagem. Convidamos a senhora Aldenora Ferreira, das Mães em Oração, para receber a sua homenagem. Convidamos o pastor Elisafan Silva para receber a homenagem em nome do pastor Valmir Oliveira, da Terapia do Amor. Por fim, convidamos o pastor Sérgio Aires, do Grupo de Combate à Depressão, para receber a sua homenagem. Solicitamos a todos que retomem seus lugares. Neste momento, assistiremos ao vídeo em homenagem ao Unisocial.
Você conhece a história da Universal. Conhece também a trajetória do Bispo Macedo ao longo dos 42 anos, como está relatado nos filmes Nada a Perder 1 e 2. Mas você sabia que na Universal existem projetos que visam ajudar o próximo? Você vai conhecer agora os grupos da Universal. O grupo Eu Venci a Depressão é composto por pessoas que no passado enfrentaram a depressão e venceram. Hoje, essas pessoas procuram ajudar pessoas que sofrem com o mesmo problema. O grupo da saúde são voluntários que vão até os hospitais para levar uma palavra de fé e esperança para quem está nos leitos e filas de hospitais. O grupo UFP, Universal nas Forças Policiais, é formado por voluntários que conhecem o dia a dia de militares. Levam palavra de força e ânimo, já que os índices de militares que têm se rendido à depressão têm sido cada vez maiores. O sócio educativo é o grupo que leva assistência aos menores infratores que estão alojados no SESEM. O grupo conta com 23 voluntários que diariamente realizam um trabalho no local. O projeto também realiza ações sociais, doações de kits de higiene, bíblias e livros para os internos. A Universal está presente também nos presídios. No Amapá, há pouco mais de um ano, uma igreja foi inaugurada no local, onde diariamente é prestado auxílio espiritual aos detentos. Outros 9 espaços dentro do presídio masculino também fazem parte do trabalho do UNP no IAPEM. Em todo o estado, 86 voluntários realizam o trabalho nas unidades masculino e feminino. O Resgate é o grupo voltado para ajudar os que um dia já foram do altar e hoje encontram-se perdidos, dentro ou fora da igreja, longe da presença de Deus. O projeto é uma iniciativa da escritora e apresentadora Cristiane Cardoso, que, sensibilizada pelos diversos problemas que afligem as mulheres, pensou em um grupo que pudesse proporcionar uma estrutura segura e acolhedora direcionada às necessidades específicas dessas mulheres. O projeto Raab é um grupo de apoio a mulheres em geral. Oferecemos suporte emocional e espiritual por meio de aconselhamentos e cursos, a fim de resgatar a autoestima, incentivando a autoconfiança e o amor próprio. Contamos com conselheiras e profissionais voluntárias, advogadas e assistentes sociais que prestam apoio, orientação espiritual e esclarecimento sobre questões jurídicas e sociais. Criar um filho não é tarefa simples. É preciso muita força para manter os pés no chão e a autoestima em alta. Pensando nisso, a Escola de Mães foi criada para valorizar e prestar assistência a todas as mães e aos pais na criação de seus filhos. Nosso objetivo é carinhosamente acolher, apoiar e orientar para que aprendam a vencer seus desafios pessoais e familiares. A EBI, Escola Bíblica Infantil, tem por objetivo levar a educação cristã para as crianças de forma dinâmica e atrativa, bem como dar apoio, suporte e orientação aos pais e responsáveis de como educar seus filhos nos caminhos de Deus. As conselheiras do grupo
Força Team Universal dedicam o seu tempo para ensinar coisas preciosas aos meninos e meninas que se encontram na delicada fase da adolescência. A Terapia do Amor é uma palestra focada no sucesso da vida amorosa. Nela, os palestrantes conversam, aconselham e dão dicas sobre como você pode se comportar no relacionamento ou enquanto espera pela pessoa amada. O objetivo do grupo é levar quem sofre na vida amorosa a ser bem-sucedido nessa área da vida. O grupo conta com o projeto Namoro Blindado, que ensina os alunos de diversas escolas do estado sobre se relacionar da maneira certa. Evangelização é a ação de levar o evangelho a toda a criatura. E é exatamente esse trabalho que os voluntários do grupo EVG realizam. Diariamente, eles vão às ruas em busca de todos aqueles que necessitam da boa nova, que é a salvação. A Universal conta com os voluntários da evangelização que realizam diversas ações para alcançar o maior número de pessoas para que tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. No EVG, existem projetos que atendem vários ramos da sociedade, como o Ponto de Luz, os Anjos da Madrugada, o Consolador, o EVG Night, o EVG ao Pé da Cruz, o Núcleo no Lar, EVG Estrada e o EVG Barqueiros. O trabalho de receber quem chega à Universal é apenas um dos exemplos das atividades desempenhadas pelo obreiro. O obreiro tem o objetivo de ajudar o próximo. Para ser obreiro, é importante estar imbuído do desejo ardente de salvar os que estão perdidos. O obreiro é a pessoa de Deus, é educado ao falar com quem está passando por uma situação difícil e segue sempre as instruções bíblicas. Não dar opinião a respeito do que ouve e nem tenta resolver o problema do outro com suas próprias ideias. Ele é inspirado pelo Espírito de Deus para salvar. A fonte jorra se você tem fé, lá tem poder para amarrar o mal, e o milagre é coisa nada. O Grupo Caleb reúne pessoas que não pensam nem um pouco em se entregar ao desânimo e ao cansaço provocados pelo avanço da idade. Formado pela terceira idade, os principais objetivos do Grupo Caleb são oferecer apoio espiritual e social a essas pessoas, além de motivá-las a interagir por meio de novas amizades, participando de atividades de lazer e de ações sociais. O FJU, Força Jovem Universal, existe para mostrar que o jovem tem potencial para realizar seus sonhos se alguém acreditar nele. Através de projetos, muitos jovens que antes estavam desacreditados descobrem e desenvolvem seus talentos, como, por exemplo, cantar ou dançar. Mas as principais características do FJU são a união e a alegria que alguém descobre ao entregar sua vida a Deus. Agora, com a palavra, o deputado Oliveira Santos, para que inicie os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer a presença do primeiro suplente, senador José Alcolumbre, representando o presidente do Senado da UVI, Davi Alcolumbre. Muito obrigado pela sua presença, importantíssimo. Agradecer a presença do Dr. Paulo Albuquerque, também suplente do nosso querido senador Lucas
Barreto, tá? Muito obrigado. Agradecer a deputada Aline Gurgel, do meu partido, presidente do Republicanos aqui no estado do Amapá, muito obrigado. Agradecer a presença do secretário de Esporte, o Rudinei Nunes. Agradecer a presença do Marcos Oliveira, que aqui esteve representando o nosso líder aqui no estado, que é o pastor Jadson Pereira. Mais uma vez, só para comunicar a todos que houve um certo imprevisto e o mesmo não pôde participar conosco desses momentos aqui que todos nós estamos participando. Agradecer a todos os líderes de grupos com as suas respectivas esposas, agradecer a minha esposa, que também está aqui conosco, que faz parte desses grupos, que também trabalha em favor dos sofridos, dos necessitados, e principalmente agradecer a todos vocês que muitos aqui deixaram de ir para a escola, outros deixaram até os seus compromissos para estarem aqui conosco. Que Deus possa abençoar de uma forma grandemente e grandiosa a vida de todos vocês, tá certo? E nós não poderíamos finalizar essa sessão solene sem colocar o Marcos Oliveira para cantar a música Perfume Universal, que é o nosso hino. É o hino da Igreja Universal do Reino de Deus. Calma. Bem, o povo universal que eu conheço é um povo alegre. É ou não é? Então vamos ficar de pé? Pode cantar e bater palma, tá, gente? Agora vocês podem ficar à vontade. Tá certo? Então, ela vem movida na força do amor do seu coração. Sem ser convidada, entrou na casa de Simão. Na mão, vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas, para entrar na história do amor, trazendo perfume para ungir nosso Senhor. Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria, soprando em toda a colina, o perfume de amor derramado em nosso Senhor. E a perseguição que a universal sofre em todo lugar, na dor de ver o seu líder levado à prisão, na força que existe entre nós, na união que faz todos irmãos, ainda existe aquele perfume espalhado no ar, nos gestos de nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento pra onde Deus mandar, na palavra pregada ao que sofre, na fé que cura o enfermo, na oferta trazida ao altar, ainda existe aquele perfume espalhado no ar, ainda existe aquele perfume que a tua igreja, Senhor, que o vento do teu e ainda que lutas
perseguições, a vida tem anos de dar. Com certeza pra sempre estará um perfume, aquele perfume de amor espalhado no ar, um perfume universal. Obrigado, Marcos Oliveira. Tamo junto, meu bicho. No teclado, pastor Isafã, muito obrigado. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a família de todos vocês. Que todos possam permanecer nessa fé, certo? E que esse perfume universal, todos nós possamos, a cada dia da nossa vida, levar para os sofridos e para os necessitados. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de vocês. Ó, o Rodinei está falando aqui, está dizendo que faltou uma coisa. O tá ligado. Tá ligado?